Eu lembro que o seu computador tava com a tela totalmente rachada, né? Rachada, E exato. tinha tipo, era como se fosse, sei lá, era um quarto da tela que tava acessível, o resto era só aquela mancha preta. E ela tava ganhando, ela tava crescendo. O relógio tava batendo. E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio, né, do nosso bate-papo sobre os trabalhos, né, alguns trabalhos que a gente fez na Cana Filmes. A gente tem falado nesses episódios, né, sobre não só sobre os filmes que a gente fez, né, até aqui, a gente está passando um por um, mas além de falar do filme, do conteúdo do filme, a gente está falando também sobre a jornada por trás do filme, que eu acho que É onde deixa aprendizado, né? Principalmente sobre o que não fazer, eu acho que é nesse caso, né? isso, e a ideia é também falar sobre isso, sobre os erros, né, que a gente cometeu. Eu acho que é tão interessante falar dos erros quanto também falar dos acertos, né? De coisas que a gente foi aprendendo ao longo do caminho com uma pessoa aqui, outra ali. E aí o filme que a gente Vai tratar hoje foi o nosso terceiro filme. A gente, desde o início a gente pensou em trabalhar com o cinema, né? Só que a gente não sabia exatamente como fazer. A gente foi aprendendo, só para relembrar, para quem não viu os dois primeiros episódios, né? A gente foi descobrindo, tateando. A gente estava no escuro, sem lanterna, e a gente foi construindo essa lanterna ao passo que a gente fazia as coisas. A gente não conhecia ninguém, não tinha nem muita referência aqui. A gente também, nessa época, a gente tinha conhecido um filme ou outro aqui, até no próprio estado de Alagoas. A gente não conhecia ninguém que fazia, então a gente estava meio que sozinho. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Claudemir Silva. eu sou Robson Cavalcante. E no filme, o professor O Tempo e Eu, só adiantando aqui um pouco, como começou essa ideia da gente fazer esse filme, a gente tinha descoberto, nessa época, foi em 2016, eu acredito que foi em outubro, mais ou menos, final de outubro de 2016, a gente descobriu um edital. E tipo, a gente já tinha ouvido falar em editais, só que a gente não sabia como funcionava, a gente não tinha noção de como funcionava o mercado audiovisual, né? Independente da área que você trabalhe, se você trabalha com a parte criativa, se você trabalha com a parte de indústria, se você trabalha, por exemplo, com a parte de artesanato, fabricação, com comércio, tudo isso aí vai pertencer a um mercado. Na época a gente não sabia que fazer filmes, trabalhar com ilustração, trabalhar com arte, trabalhar com criatividade no geral, pertencia ao mercado. A gente não tinha nem noção de como funcionava a economia criativa. Também a gente não sabia nem que isso pertencia à economia criativa. A coisa estava tão solta. Aí a partir daí foi que a gente começou a tatear nisso. E a gente descobriu um edital. Esse edital, apesar da gente estar morando em Alagoas, pelo menos eu estava morando em Alagoas e o Robson estava morando na Paraíba, em João Pessoa, a gente descobriu esse edital, e esse edital era de Pernambuco, lá de Recife. Foi um edital da Huck Vieira. Huck Vieira. Esse edital foi marcante aí. A gente descobriu e tipo... Só que tinha um problema. O problema é que o Robson estava a milhares de quilômetros de distância. A gente já estava fazendo as coisas à distância, né? Na época a gente descobriu inclusive um programa muito pop hoje em dia, mas que na época a gente não conhecia, que foi o Google Docs. E a gente já sabia que tipo, dá para fazer coisas à distância aqui, tal, sem ser necessariamente por ligação, enfim, no Word. A gente estava meio que descobrindo a roda naquele momento. E o que acontece? A gente descobriu um edital eu acho que faltavam 16, 17 dias para finalizar o edital, e a gente não tinha nem a ideia para inscrever no edital. Só que a gente não queria perder essa oportunidade. Isso. Inclusive, sobre editais, a gente sabia, né, que existia uma coisa chamada edital, apesar de ser novidade de certa forma para a gente, mas já tinha ouvido falar. Só que nas ocasiões anteriores em que tiveram editais aqui em Alagoas,
A gente sempre chegava atrasado, né? Sempre descobria, ou era muito em cima do prazo, né? E para quem está começando é muito complicado fazer uma coisa assim em cima do prazo. Sobretudo quando você não sabe nem como começar a fazer. Sim, e sobretudo quando você não conhece ninguém desse ramo, né? Quando é tudo distante e quando você está cercado de pessoas que não entendem o valor disso, né? Que veem isso inclusive como brincadeira. Estava assistindo essa semana aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. E é interessante que tem uma cena lá que o rapaz, o menino, né? O personagem que ele vai tentando convencer as pessoas, né, a construir o moinho. Aí, para isso ele precisa da bicicleta, precisa de umas peças já, para construir o moinho para poder driblar essa seca que tem lá. E as pessoas elas não entendem aquilo, né? O próprio pai dele quase bate nele, assim. Existe uma reação hostil, né, por parte de todo mundo ali, basicamente. Inclusive tem um personagem que chega e diz: para com isso é só um brinquedo, né? E achei uma cena bem interessante porque que mostra essa questão dos valores locais, né? Tipo, não é uma questão de que as pessoas do local, né, elas são boas ou más, né? É uma questão de que os valores que elas aprenderam na vida, eles não incluem aquele tipo de coisa, né? Tipo, as pessoas elas estão mais acostumadas a lidar com um certo tipo de comércio, alguns tipos de serviços, né? E uma certa lógica de pensamento, de mundo, e que no nosso caso o cinema ele não fazia parte e de certa forma não faz até hoje, né, do imaginário do pessoal aqui da cidade. Mas é algo que conforme as coisas vão progredindo, né, o tempo vai mudando, né, e hoje mesmo com a tecnologia, a pandemia mesmo de certa forma, apesar dos males, mas trouxe esse lado positivo que é a difusão, né, do vídeo, do áudio, né, a parte do entretenimento, né, as pessoas foram atrás. Até fala-se que teve meio que duas pandemias, né, a pandemia da doença e a pandemia do consumo de entretenimento, né. Então hoje em dia existe uma necessidade das pessoas se entreterem, né? Isso, tanto é que comerciantes por aqui mesmo procuram esse tipo de serviço, né? Embora a gente não esteja falando de cinema propriamente dito nesse caso, mas vídeo também, né? Tipo os vídeos institucionais, enfim, existe uma demanda que cresceu, mas que essa demanda não existia há alguns anos atrás em cidades do interior. Quando existia era muito pouco, não dava nem para citar, assim. Pelo menos essa era a realidade aqui de Teotônio. Teotônio. Não está falando aqui pontualmente na cidade, porque isso é a realidade de vários interiores. Então, o conhecimento e as pessoas estavam muito centralizadas, ainda estão, na realidade, nas capitais. Existe um movimento muito forte nos interiores para a produção audiovisual, para a produção criativa, mas isso é um movimento muito recente mesmo, pela necessidade do mundo como está hoje, né? O mundo nunca foi tão audiovisual, digamos assim. Não, e hoje também as coisas estão bem melhores porque hoje é possível trabalhar à distância, né? E assim, antes já era possível, né? Foi possível. Só que não existia essa cultura de pensar em trabalhar à distância. Isso, né? Então, hoje várias pessoas conhecem o termo Google Meet ou Zoom, né? Ou fazer reunião online. Antes disso era era mais difícil, né? Era muito mais inacessível porque a internet ainda... Pronto, só para exemplificar, mais uma vez usando o Teotônio como exemplo, há alguns anos a internet era coisa de lan house. Você, para acessar, tinha que ir numa lan house. Só poucas pessoas tinham internet em casa.
Hoje, não, hoje já é difícil você encontrar lan house. Hoje aqui não, acho que nem existe mais. Mas essa era a realidade. Então, enfim, o mundo da internet, assim como da valorização do audiovisual, isso era muito, muito difícil ter, né? A gente se encontrava nessa realidade e essa próxima aventura que a gente viria a viver, né, através dessa busca por entrar nesse edital, por se inscrever nesse edital, isso viria a abrir algumas portas justamente no sentido de trazer informação para a gente, né, a gente saber que certas coisas existem, que existe esse mercado e além de a gente ter acesso a esse conhecimento, a gente também veio a poder passar esse conhecimento para outras pessoas que a gente conhece e difundir esses valores, né? E daí as coisas vão mudando aos poucos, né? Mas é bem, bem lentamente. Mas vamos. Mas aí voltando para a ideia de edital, viu que é complexo. Na verdade, na época a gente tinha visto um pedaço do edital, a gente achava que tinha visto tudo. E a gente viu que tipo, existe uma burocracia que serve inclusive como filtro para a questão de documentação. Aí o que acontece? Fizemos uma estrutura básica de como a gente filmaria e a proposta era: a gente vai fazer o filme e vai fazer a proposta em paralelo. A ideia é que tipo, a gente teria um filme no final desse processo, enquanto a gente escreveria o filme para o edital. A ideia era adiantar o projeto. Aí o que acontece? Enquanto a gente fazia o trabalho de pesquisa para enviar para o trabalho, para o edital. Aí o que acontece? Faltando 14 dias, eu estava em Maceió, e o Robson na Paraíba, a gente decidiu que ia fazer, realmente. Vamos fazer isso aí. O Robson, ele conseguiu lá uma família de professoras, acho que tinham 4 professoras lá, tinha a mãe e tinham 2 ou 3 filhas que que já foram professoras, né? E o que acontece? Também lá ele conseguiu 2 professores lá da UFPB. Então, dentro desse planejamento, o primeiro passo eu pegaria um ônibus no dia seguinte, iria até Paraíba, né? Chegar lá, filmaria esse pessoal, as professoras, filmaria os professores na universidade, voltaria para Alagoas, para Teotônio Vilela, filmaríamos alguns professores, lá na Paraíba ainda encontramos uma mulher que ela já foi professora, aí ela também deu a contribuição dela, aí voltando em Teotônio, filmaríamos professores e filmaríamos essa nova geração aqui de alunos. Ou seja, a proposta do documentário foi interessante que a ideia é professor, o tempo e eu. A ideia é como o professor, a visão do professor, o símbolo do professor, aquela figura de sala de aula, né? A percepção ela mudava em função do tempo. Para cada geração, as pessoas percebiam o professor como uma figura diferente. Você falou aí, passou muito rapidamente por esse momento de que quando você disse, né, que a gente descobriu que o edital tinha uma segunda parte lá, né, tinha um outro anexo que a gente não tinha visto no site, só que eu acho que merecia só a gente explicar, né? Porque eu tô falando da narrativa, sim. Do planejamento, tipo, como é que a gente vai fazer? Eu vou para Paraíba, na Paraíba vamos gravar lá, voltar para Teotônio, depois voltar para Recife, para né? Recife, Recife depois. E tudo isso, olha que projeto maluco. Tudo isso em 13 dias. A gente escreveria o projeto, gravaria um filme, editaria. Então a gente não teria tempo para nada. Entende? Aí lembrando o contexto da época, eu estava em época de prova na universidade, estava fazendo física e também fazia computação gráfica ao mesmo tempo. Eu mal tinha dinheiro para sobreviver na época, né?
Aí o que acontece? Aí tem todos esses custos de viagem. Só tinha um computador muito fraco. Pra vocês terem uma ideia, era um computador com 4 GB de RAM, um i3. Ele mal conseguia rodar as coisas. E ele ainda dava defeito no caminho. Aí o que acontece? A gente começou a filmar. Sem microfone, inclusive era uma câmera e um tripé. O único equipamento que a gente tinha, uma câmera e um tripé que estava muito quebrado. A câmera, ela já estava com tempo que o computador, né? A câmera estava funcionando, mas o computador e o tripé, ele já estava com tempo que estava pedindo para ser jogado no lixo. Mas a gente foi tentar esse projeto aí. Aí, enfim, começamos lá. Peguei o ônibus, fui primeira vez na Paraíba, toda aquela jornada. Para quem não conhece a distância, isso é um dia de viagem, basicamente. De Maceió para João Pessoa dá em torno de 6 horas. 6 horas. Você sai, espera, uma coisa e outra. É tipo, sai de manhã, eu acho que eu saio de manhã e chega no fim da tarde. Basicamente, né? Entre espera e tudo. Aí o que acontece? Beleza, chegamos lá, gravamos. Teve toda a adaptação, gravamos o pessoal. Isso levou uns 2 dias. Depois gravamos os professores na UFPB. E no meio disso aí, enquanto a gente não estava gravando, estávamos editando o vídeo. Escrevendo a parte do edital e tudo, feliz, na expectativa. Vamos ganhar. O máximo que a gente acabou documentando algumas coisas, temos até alguns vídeos de cada etapa da jornada. Tipo, fizemos isso aqui, a gente no ônibus, fazendo um documentário e aí vai. Aí, enfim, voltamos para Alagoas e aqui gravamos o pessoal. Algumas pessoas a gente já conhecia, entrevistamos também uma nova geração, né? Inclusive entrevistamos professores da rede pública para ter um contraste entre o ponto de vista deles e de professores universitários. Enfim, e no meio disso, editando, o computador morrendo, gritando, e a gente editando ali. Aí o que acontece? Nessa ida a gente descobriu que existia um cargo da anuência, permissão, aquela coisa todinha. E foi toda uma nova descoberta. E o que acontece? A gente também estava fazendo todo o projeto, né? Enquanto a gente estava viajando para Recife. Quando chegamos em Recife, acontece o quê? O computador que a gente está editando o projeto, ele deu um pau. A gente chegou de madrugada, ficou de madrugada lá tentando fazer o computador funcionar e nada. Depois ele voltou a funcionar, né? Ele tinha quebrado. Inclusive a gente teve que abrir o computador no meio, na rodoviária, para que o computador ele voltasse a funcionar. Não sei se você lembra disso aí, Robson. Não, isso aí eu não lembrava. Não. Ele teve um problema no meio da rodoviária. É o que acontece? Eu não sei se foi o meu computador ou foi o seu. Os dois estavam com problema. Aí o que acontece? Finalmente chegamos lá. Ao chegarmos lá, descobrimos que tinha outro Peraí, eu lembro que o seu computador tava com a tela totalmente rachada, né? Rachada, e tinha tipo, era como se fosse, sei lá, era 1/4 da tela que estava acessível, o resto era só aquela mancha preta. E ela tava crescendo. O relógio tava batendo, ela cresceu. Era que nem uma ampulhita, né? Que a areia vai descendo e... A gente tinha que arrastar, quando a gente editar o texto, a gente não tinha acesso à tela inteira, a gente tinha que arrastar para o lado para aproveitar a parte visível da tela. E ainda deu um problema, tipo, e agora o que a gente faz? Aí, finalmente a gente chegou lá para fazer o registro. Ainda teríamos que fazer o registro para em seguida entregar. Olha que burocracia. Aí tinha questão de horário, a gente chegou meio-dia lá. Tem que registrar e entregar no mesmo dia, né? No mesmo dia. Aí, enfim, finalmente a gente, depois de fazer todo o registro, a gente foi lá no local, que a gente também não sabia onde era, de ônibus, para vocês terem ideia, né? Não tinha Uber, né? Não tinha isso. Ou pelo menos não tinha no nosso mundo. A gente não... Eu acho que já estava surgindo, só que a gente não sei. Não fazia parte do nosso contexto. Né? Aí finalmente a gente chegou lá para entregar e o que acontece? A gente teve uns problemas porque a gente estava editando
chegamos quase 5 da tarde, né? E a gente tava editando na porta, terminando de editar um projeto na porta, para entregar. O pessoal, vocês querem entrar? A gente entrou, terminou de digitar algumas coisas, preencher lá e enviamos. Aí, tipo, finalmente a gente conseguiu entregar, a gente conversou com o pessoal de lá, a gente conheceu o que é uma produtora, uma agência de social media, que é lá, a gente conheceu, conversou, a gente viu como é a dinâmica de trabalho. Recebemos finalmente o Elixir, né? Referência, a gente bateu um papo muito bom e voltamos para casa com a expectativa, cara, só esperar o resultado. Você lembra dessa etapa, né? Sim, não, você falou uma agência social media, no caso era uma agência multimídia. Multimídia, sim. Acho que é Massangana Multimídia. Massangana Multimídia. Foi a primeira referência que a gente teve, inclusive, de como é que funciona esse universo, né? Então, assim, só voltando um pouco atrás, né? Aquela parte sobre descobrir que ainda existia um anexo do edital que a gente não tinha visto, foi um soco na cara para mim, por vários motivos, inclusive porque a gente ainda estava descobrindo essa história de que um edital, você tem um edital e você tem os anexos, né? Às vezes você vai ter todos os anexos dentro do próprio edital, no mesmo arquivo, ou você pode ter esses anexos em outro arquivo PDF, né? E tipo, nesse caso estava justamente assim, separado. Então a gente achou que só precisava baixar o PDF do edital e acabou. A gente não tinha baixado, acho que a gente baixou carta de anuência, essas coisas, né? Mas no foi site... quando a gente descobriu, inclusive, o que é uma carta de anuência. Eu sempre me perguntava, cara, existe algum documento onde permite que a pessoa dê os direitos de imagem, de som, né, para sua voz, por exemplo, para a pessoa poder usar em um trabalho cinematográfico, em qualquer outro trabalho, e o nome desse documento é carta de anuência. A gente descobriu, inclusive, na prática, fazendo esse edital. Inclusive, assim, na minha cabeça, quando falo em carta de anuência de equipe, a primeira coisa que me vem é Hulk Vieira. Gerou um marcador somático aí. O tamanho foi o trauma, né? Porque quando eu lembro do dia, foi num dia de domingo, estava eu lá em João Pessoa, né? No apartamento onde eu morava, lá em frente ao UFPB, e aí me liga o Claudemir e fala de uma descoberta que ele fez, né? Uma descoberta que para mim foi assustadora, que foi quando ele disse, não existem só aqueles documentos lá, tem outros. Dá uma olhada aí. Aí ele falou, aí eu fui olhar na internet. Quando eu olhei, aí tinha lá a lista, era justamente o arquivo do orçamento, a planilha do Excel. Eu digo, pronto, então acabou, bicho. Acabou. E Não tem a menor chance da gente continuar nisso aí, não. É um negócio gigante, sabe? Um monte de funções lá e com um valor, o edital acho que era de 80 mil, se eu não me engano, e aí a gente não tinha esse hábito de estar lidando com esses valores e o problema não era nem o valor, é que a gente não tinha referências de como dividir esse valor de uma maneira justa, de uma maneira que fosse coerente com a lógica do mercado audiovisual. A gente não sabia nem o nome das funções. Por exemplo, até esse momento, a gente já estava editando o filme, né? Não, antes disso, quando a gente começou, né, a gente não tinha editado ainda, mas até os 2 primeiros filmes que a gente fez, a gente não sabia o que fazia realmente um produtor, um diretor de arte, por exemplo. A gente tinha uma noção vaga, mas a gente nem colocava nos nossos filmes como referência a direção de arte, era só focado em 3 áreas, basicamente, que era roteiro, direção e fotografia. Né? Aí a gente, tinha que... Como é que a gente vai lidar com isso aí? A gente não tinha nem referência. Lembrando que a gente fazia o filme na força da vontade, né? Era filmes com orçamento de R$200, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. E aí, como é que faz isso? Aí a gente começou colocar o valor de acordo com a intuição. Equipamentos, a gente achava que tinha que comprar equipamento.
Mas dentro da lógica do mercado não faz sentido você comprar equipamento para todo tipo de produção, porque senão você teria um conjunto gigantesco de equipamentos. A lógica é você alimentar o próprio mercado e você pode fazer isso aí justamente alugando equipamentos. Você tem que fazer um planejamento para ver o que vale mais a pena, os custo-benefício. E a lógica de você contratar pessoas para trabalharem naquilo, né? Tipo, é que nem abrir uma loja. Você abriu a loja e você vai pagar o que for necessário para manter aquilo ali funcionando, né? O filme ele tem um tempo para ser executado, né? Que vai desde a pré-produção, aí passa pela produção e pós-produção, a desprodução. E na época a gente não sabia, não parava para pensar nisso. Como foi falado no vídeo anterior, a gente quando começava um projeto, a gente fazia a pré-produção, a produção após e às vezes a desprodução ao mesmo tempo, de acordo com a necessidade. Dentro do projeto você tem que especificar como você executaria aquela premiação, né? Caso você recebesse. Aí a gente também teve que lidar com outro paradigma, né? O paradigma de organizar o seu projeto para que ele funcione, para que ele dê certo, para que você consiga executar. Também eles avaliavam também a sua experiência com produção, com a equipe também, como lidar com a equipe, como contratar pessoas, se você já tinha a autorização dessas pessoas no projeto, ou seja, a sua capacidade de execução. A gente tinha zero experiência com isso, porque até então a gente fazia filmes entre a gente. Eram filmes extremamente amadores, no sentido, apesar de ter umas produções interessantes, mas era amador, não era profissional ainda. Aí a gente teve que quebrar todo esse paradigma para fazer esse edital, para conseguir entregar o edital. Isso. E a gente não tinha referência nenhuma, não conhecia ninguém, não tinha a quem perguntar, não sabia nem como pesquisar na internet e certas coisas. Exatamente, sabe? A gente pesquisava na internet, é interessante, você pesquisa coisa na internet, quando você não está realmente inserido em um determinado mercado, você pesquisa e é muito comum você não achar, ou achar outra coisa. Ou quando você acha, o seu cérebro não está preparado para aquilo. É que nem quando você precisa, quando você tem muitos arquivos para armazenar em um HD, você tem que ter um HD que suporte aquilo, né? Tipo, se o HD é pequeno, tipo, no nosso caso era praticamente no meu caso era um disquete, né? Eu não tinha, a minha cabeça era praticamente um disquete. E se fosse um HD, ainda tem a questão da velocidade de transferência, né? O cabo aguenta, suporta a tempo. É por aí. Então, existe toda essa limitação, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas tinha essa solução e por que você não... Não, tipo, não tem. A gente estava com a cabeça de fazedor na época ainda, fazer isso e isso com as nossas referências. Tudo aquilo ali foi um mundo novo. Tipo, o mercado funciona assim. E aí vai encarar. Aí a gente teve que improvisar para conseguir entregar. A meta era entregar isso aí em 13 dias, quando a gente começou a fazer na Vera mesmo. Isso, e a nossa cabeça era a cabeça da área na qual a gente atuava, né? Por exemplo, no meu caso, eu fazia faculdade de música e, tipo, a gente em música, e até o fato de estar na faculdade mesmo, né? Assim, pelo menos a gente eu não fui instruído a me preocupar com essa coisa de trabalho, de gerar dinheiro, fluxo de caixa, esse tipo de coisa. Isso não existe na faculdade, assim, pelo menos no curso que eu fiz, ninguém te prepara para isso, ninguém fala sobre esse aspecto da vida. Inclusive o discurso que a gente ouvia lá, né, alunos de música, era muito ligado a isso, tipo, concluir o curso e depois fazer concurso e atuar na área e ter a vida garantida por conta do seu diploma, era tipo isso. Esse era o discurso, né? Só tinha algumas exceções, tipo, eu tive um professor que dizia, né, tipo, você está aqui na faculdade, Robson, mas fique ligado, é um pé aqui e outro lá fora, porque se você ficar só com a mentalidade acadêmica, você pode
ter decepções. Então é bom sempre estar um pé aqui dentro da universidade e outro lá fora, que é para tentar entender a lógica do mundo lá fora. São cabeças diferentes. Aí ele meio que me deu um alerta ali. E que para mim serve até hoje, né? Então, com essa cabeça que a gente tinha, no meu caso, a cabeça de músico, no caso do Claudemir, a cabeça o modo de pensar das exatas, né? Da física. Não sei como é que vocês pensavam isso, Claudemir. Tipo, lá na universidade vocês são instruídos a pensar em equipe, dinheiro, essas coisas. Fique bom em fazer conta, resolver problemas aqui e magicamente a solução chegará até você após o momento que você concluiu seu graduação, mestrado, doutorado. Vai surgir um concurso e você vai passar. Então, aí teve todo esse choque, né? E foi um tempinho ali na ligação para o Claudemir me convencer de que realmente a gente tinha que continuar, não era para desistir, né? E na pior das hipóteses, a gente sairia com um filme. Aí assim, por sorte, o Claudemir, até por esse passado, né, que ele já tinha, que na época era atual para ele, que era a questão dos números, né, o envolvimento com números, então isso ajudou nessa parte, né, de fazer o orçamento, né, porque a minha cabeça não estava pronta para isso. Hoje eu consigo fazer orçamentos e trabalhar com Excel, né, basicamente fazer algumas coisas básicas. Consigo fazer esse tipo de orçamento que foi pedido naquela época, que é o orçamento que é solicitado nos editais aqui mesmo, por exemplo, né? Em Alagoas, audiovisual, enfim, quando você lida com esse tipo com esses valores assim, né? Para audiovisual. Mas na época para mim era impossível. Aí o Claudemir foi quem resolveu essa parte, né? E aí a gente foi se adaptando conforme as nossas aptidões, né? Por exemplo, aí eu peguei a parte de texto, de produção de texto, né? De elaborar projeto, proposta estética, né? Que tem muito nos editais, né? Proposta estética, o roteiro, apresentação do projeto. Sendo que essas coisas, tipo, proposta do projeto, objetivo geral, objetivo específico, a gente, quando fez os primeiros 2 projetos, a gente nem parava para pensar nisso. Hoje em dia, com a cabeça de mercado que eu tenho, eu vejo que é muito necessário. É importante pensar nisso, desde o início nisso, até pela questão de distribuição. Não basta só você ter um projeto. Como é que você vai perpetuar esse projeto, né? Acho que público e tudo mais. Na minha mente, aquilo ali era como se fosse, sei lá, como se fosse para complicar, né? Eu pensava, rapaz, não dava para ser mais simples, não. Podia ser mais simples, mais acessível. Isso aí tá limitando o acesso das pessoas ao cinema e tal, a produzir cinema. Só que assim, o que eu, na minha opinião, o que eu vejo hoje é que esse tipo de elaboração, né? Essa questão de você pensar dos objetivos, a apresentação, você imaginar como a coisa vai acontecer, isso na verdade vai te preparando e vai ajustando a sua mente para que você consiga se sintonizar nessa, como é que eu vou dizer, sintonizar a sua mente nesse modo de tipo, esse projeto vai acontecer e eu vou anotar tudo isso aqui para eu ter clareza de cada ponto, né? Então, os editais, no fundo, eles têm esse filtro, né? Eles têm essa função também de ser, eles ajudam a gente a pensar e a ter uma clareza cada vez maior sobre o projeto. Se você for fazer um projeto, se você propuser um filme, sem parar para pensar em nenhum desses aspectos básicos, pode ser que o filme dê certo, mas tende a ser muito difícil e enfim, pode haver muitas decepções e muita dor no meio do caminho. Mas, pronto, um exemplo disso se você, por exemplo, esse curta de animação que eu trabalhei agora, foi o Diafragma, o projeto tinha pouca coisa feita, assim, tipo, a ideia existia na minha cabeça, a gente elaborou, né, o projeto,
apresentou lá. Mas assim, não tinha nada concreto. No início não tinha não tinha nenhuma proposta assim de character design, como é que ia ser, como é que iam ser os cenários, como é que ia ser isso e aquilo. Isso foi desenvolvido depois, até porque o projeto inicialmente seria um live action e depois virou animação, a gente decidiu. Mas tipo, houve um sofrimento por causa disso, justamente, porque não tinha sido pensado nesses aspectos aí, tipo, e aí, como é que vai ser a cara desse personagem? E o cenário vai ser, ele vai morar onde? E vão ter quantos cenários? E em que época é essa? Como é que, enfim, uma série de questões, né? A direção de arte não estava resolvida. A hora de você pensar nesse tipo de coisa e resolver esse tipo de problema é justamente na hora de escrever o projeto. E, tipo, a tentação que me vinha na época, né? Nesses primeiros contatos que eu tive com editais, a minha tentação era de reclamar né, e de praguejar e dizer não precisa disso aqui, isso é muito difícil. Você quer que o mundo se adapte à sua cabeça, né? Queria, né? Queria. Mas não, hoje dá para ver que existe uma função até pedagógica nos editais, né? Você começa a aprender sobre como aquilo ali funciona, sobre o seu projeto, e como elaborar o próprio projeto de forma global, né? O mais global possível, pelo menos. E você começar a observar, né? Porque o edital, no próprio texto dele, à medida que é claro, né? O edital precisa também ser bem escrito. Tem edital que é meio problemático. Mas cada item do edital, ele tende a te informar direta ou indiretamente sobre certas coisas, né? Sobre os temas, né? Por exemplo, sobre questão de o que seria um item financiável, o que não é financiável, sobre as equipes básicas, né? Para um filme de baixo orçamento. E tem um ponto interessante em editais, em alguns editais pelo menos, é a questão do roteiro. É importante que o seu roteiro ele seja registrado. Aí normalmente é pedido, né, solicitado para que esse registro ele seja feito na Biblioteca Nacional. Acho que é o órgão aqui de registro, um dos mais conhecidos, talvez o mais conhecido de registro. E isso, na época a gente achou, cara, que burocracia, para que isso aí? Porque não pode ser feito simplesmente enviar o roteiro de todo jeito, mas quando você começa, mais uma vez, né, pensar que você faz parte, que o seu filme ele é um produto, né, e ele não é só uma brincadeira, um filme, mas ele pertence à classificação de um produto, né, você começa a enxergar que isso faz muito sentido. Porque quando você faz esse registro, você mostra que você fez esse registro, você passa a dizer, esse produto criativo, ele saiu da minha cabeça e uma forma de eu mostrar que esse produto ele pertence a mim ou a minha equipe é através desse documento. Então ninguém mais pode simplesmente pegar aquela ideia e fazer sem correr o risco de sofrer consequências. Você está minimamente protegido. No fundo, eles ajudam você a se proteger inclusive da sua própria ignorância. Porque muitas vezes você não quer fazer de todo jeito. E quando você pega o dinheiro, você pode até se quebrar. Por exemplo, tem editais que exigem que você faça a inscrição tendo uma empresa, mesmo que seja um MEI. Outros editais eles exigem que você participem dele desde que você tenha uma empresa, uma microempresa ou realmente uma empresa de grande porte, dependendo do tipo de edital, né? E o que acontece? E isso ajuda você a se proteger de você mesmo. Porque imagine você ganha um edital como pessoa física de 1 milhão ou mais. Imagine a pessoa recebendo esse dinheiro na sua conta de pessoa física e tendo 27% desse valor, ou seja, 1 milhão, você teria aí 270 mil reais sendo mordidos só de imposto. Imposto direto, né? Fora outros encargos aí. Isso aí complicaria, inclusive, poderia comprometer a execução do projeto.
E hoje em dia eu vejo que você escrever um projeto bem redondinho, do nível que é solicitado por edital, ajuda você a se proteger da sua própria ignorância naquele momento. Porque a gente sempre acha que é tendência, né? Acharmos que sabemos mais do que realmente sabemos. Sobretudo quando você está entrando numa determinada área. E o edital, ele, como normalmente ele é feito por pessoas que têm muito mais maturidade no mercado que você, ela ajuda você ajuda a galera que está iniciando a se formar. Ajuda inclusive na própria formação da pessoa que nunca trabalhou dentro de um projeto, que está entrando agora no mercado, que nunca trabalhou com a equipe, como foi o nosso caso, né? E a ter outras referências, até mesmo equipamento, financiamento, de direitos autorais, de serviços e assim por diante. E então, além desses aprendizados, né, sobre a editagem que a gente foi pegando aos poucos e que realmente foi algo lento, né? Isso foi entrando na nossa mente aos poucos. Além disso, né, tiveram outros aprendizados, né? Essa questão de saber onde é que registrava um roteiro, né? Como o Claudio me falou, no caso a Biblioteca Nacional. A gente... Pelo menos aqui no Brasil, né? Isso. Se for registrar fora, você pode registrar na American Guide... Writer's Guide... esqueci Writer's Guide of America, né? Eu esqueci o nome, como é que é? Por exemplo. Não sei isso aí. Então é um exemplo de que fora do Brasil, dependendo de onde você vai registrar o seu roteiro, né? Sempre vai ter um local que vai dar uma autenticidade para aquilo ali. A Biblioteca Nacional, no caso, o caso de editais de do Brasil, é o mais né? comum. Aí, assim, tem essa questão também tiveram outros aprendizados, né? Por exemplo, chegando lá na biblioteca, a gente viu algumas pessoas que também chegaram na hora lá, né, para escrever. Aí tinha um rapaz lá que tinha falado, né, tipo, enquanto a gente estava esperando, né, aí ele puxou o assunto, né, aí a gente foi conversando e ele falou, né, que ele já estava há um tempo participando de editais, aí ele citou o filme dele e tal, aí a gente anotou o nome, né, tipo, eu agora não lembro do autor. Ele foi a primeira pessoa que a gente conheceu pessoalmente, que foi produtor, que já produziu. Isso, E, enfim, aí ele fez o documentário Janela Molhada, né? Que fala, inclusive, dentro do tema existe um pouco da história do cinema no Brasil também, né? E aí, o documentário Zuleno também, né? No caso do Zuleno, eu tive acesso a esse documentário justamente porque depois que a gente registrou o roteiro, a gente foi lá no local onde inscrevia o projeto, aí o rapaz presenteou a gente com alguns DVDs, né? E aí nesses DVDs tinham vários curtas que eles tinham produzido, a Massangana Multimídia. E aí eu fui assistindo, né? Aí um nome de um curta puxava outro, tal. Aí depois eu descobri que tinha o Festival de Taguatinga. Aí nisso descobri também outro curta, que é o curta Zuleno, né? sobre um artista pernambucano. E, enfim, aí uma coisa foi puxando outra. E nessa época eu comecei a ter mais contato com curtas, né? Fui vendo, né, as histórias que eram contadas, enfim, os tipos de narrativas, né, e a qualidade dessas histórias, qualidade técnica, qualidade em vários sentidos. Então, esse foi um período que trouxe vários aprendizados em vários aspectos, né? Inclusive, trazendo mais agora para essa parte técnica, né, de lidar com a produção de um filme, esse documentário que a gente fez, né, para
para tentar entrar no Hulk Vieira, a gente, nessa época, a gente ainda tinha essa questão de não pensar economicamente, né? A gente pensava, por exemplo, vamos fazer um documentário, e aí, vamos chamar quantas dezenas de pessoas a gente vai chamar para entrevistar. A gente não pensava em tipo, não, vamos chamar só as pessoas que são necessárias. Vamos lá, o que é necessário e indispensável aqui para o filme? Não, a gente não pensou assim. A gente pensou... Várias pessoas, vários cenários. Foi na loucura. Inclusive, isso acho que é algo, talvez, que vale comentar sobre esse filme, o Professor Tempo e Eu. É justamente isso. A gente, tipo, esse edital, ele pedia vários documentos, né, como a gente disse, e dentre eles o roteiro. Só que a gente não tinha roteiro nenhum e a gente também não entendia muito bem como é que funcionava essa história do roteiro de documentário, né? Aí a gente foi olhando, pesquisava e tal, mas mesmo assim tudo apontava para a ideia de que o roteiro de documentário realmente tem uma estrutura diferente, né? Estrutura diferente, né? O modo de pensar é outro, tem a influência do momento ali, do acaso também. E a gente estava acostumado a pensar roteiro somente em roteiro de ficção. Aí o que a gente pensou? A gente meio que inverteu o pensamento. Em vez da gente fazer um projeto para poder depois executar o filme, não. A gente foi tentar fazer o filme, a gente gravou, conseguiu as pessoas, nós gravamos, aí depois voltamos para Teotônio, montamos o filme e com base no filme já pronto, foi que a gente escreveu um roteiro. E aí digitamos o roteiro e incluímos esse roteiro no edital. Porque a ideia era que o pessoal entendesse que a gente já tinha algum material, né? E aí se a gente conseguisse vencer, né? Ganhar esse prêmio, a gente iria refazer, né? O material com tudo direitinho, né? Voltaria para falar com aquelas pessoas, inclusive elas foram avisadas que a gente podia voltar lá caso o filme fosse aprovado, né? Aí teve toda essa maluquice aí de a gente gravar o filme antes para inscrever no edital e poder, tipo, nesse caso foi isso, tipo, o filme nasceu para que pudesse nascer o roteiro. Para poder gerar um filme melhor. Eu não sei se... talvez... quer dizer, o roteiro nasceu... O roteiro normalmente é a primeira coisa que surge antes de fazer o filme. No nosso caso, o roteiro foi a última coisa a ser feita. Agora sim, pode ser, não sei, talvez ignorância, né, minha, mas... Pode ser que exista essa prática por aí em outros locais, entre outros produtores, né? Mas eu particularmente eu acho isso uma prática um pouco bem atípica. Você fazer o filme para depois fazer o roteiro. Inclusive para mim isso foi natural, porque eu lembro que eu achava, por exemplo, quando eu era criança eu ficava me perguntando esses filmes aí que o pessoal faz que falam que tipo, tem o filme e tem o livro, né? Aí eu achava que o caminho era esse. Normalmente era tipo, primeiro você faz o filme, aí tipo, já que o filme existe, vou lá observar a história e vou escrever aqui e vai surgir um livro a partir do filme. Eu achava que primeiro vinha o filme e depois vinha o livro. E que isso pode acontecer também, né? Mas normalmente você tem um livro que faz mais sucesso, inclusive é até mais barato, mais econômico você escrever, né, do que juntar toda uma equipe e pagar toda essa equipe, né, sai muito mais econômico você fazer esse teste com um livro do que fazer um filme, né? Aí faz o livro, se o livro funcionar, aí faz o filme baseado no livro. Então eu quando era criança eu pensava que era assim, eu achava que o Senhor dos Anéis ele tinha primeiro sido feito o
o filme e depois tinha nascido o livro. Harry Potter, né? Eu achava que também era a mesma coisa pra mim. Eu achava. Eu conheci o livro, né, do Harry Potter, eu acredito que foi no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Eu não tinha lido, é claro. E para mim foi natural, mas assim, acontece esse tipo de pensamento. Eu já vi esse tipo de raciocínio em outras pessoas que não tinham referência também, é claro. Na época que eu trabalhava numa granja, eu conheci um cara que ele jurava que as músicas internacionais eram cópias das músicas brasileiras. Ele, na cabeça dele, bandas como Scorpions, por exemplo, eles copiavam os cantores de forró dos anos 90, como Calcinha Preta. E eles faziam, porque na cabeça deles os brasileiros eram os originais. Eram os originais. O cara que cantava aquela música You Are Beautiful. Acho que é James Blunt. Blank, alguma coisa assim, sei lá. Ele odiava o cara porque ele conheceu a música primeiro numa versão de forró, para depois ele ver a música internacional. Aí na cabeça dele, era assim que funcionava o processo, né? Pode acontecer, inclusive, mas o comum é esse processo. A música ele tem ela tem um contexto global, aí depois ela vai ter os contextos regionais, né? Eu acho que é o mais comum nesse caso. Mas isso é questão de referência. E é por isso que depois de tudo, quando a gente começou a estudar o negócio mais a sério, na vera mesmo, a gente entendeu que a pesquisa é uma das partes mais importantes na hora de você trabalhar um projeto, né? Muito antes de você fazer o roteiro. Por exemplo, nesse exato momento eu estou escrevendo alguns projetos, e um deles é um longa-metragem, ou série, inclusive, fiquei pensando nisso, ou os dois, né? E o que acontece? É um trabalho que exige muita pesquisa, na cabeça que eu tenho hoje. Antes não, vamos escrever o que tiver aqui na cabeça, dá para fazer, e a ideia é ir até o fim, espremer, mas a ideia da pesquisa é interessante, porque é durante a pesquisa que você vai absorver referências, e você vai conseguir fazer um projeto com muito mais segurança, com muito menos chances até de erros, até de você passar vergonha, né? Achando que é aquilo ali, eu falo passar vergonha não no sentido vaidoso da coisa, mas no sentido dessa coisa ela ser um muro para você deixar de acessar, que vai impedir você de acessar outras pessoas, outros lugares, né? Oportunidades. É por isso que a ideia de pesquisar ela é crucial para um projeto audiovisual. Até para não desinformar as pessoas, né? A ideia... Exatamente, ainda tem esse ponto. A ideia é informar, né? Ao invés de desinformar. Então, vamos para os finalmente. É isso. Então, acho que, falando de minha parte, né? Resumindo, como a gente sempre faz, né? Como a gente tem feito nos outros episódios, a gente conta a história, né? E depois resume os aprendizados. Então, acho que teve isso, né? Foi o que eu listei, foi essa questão de praticar um pouco, iniciar esse trabalho à distância, né? No caso, eu na Paraíba, Claudemir em Maceió. A paciência, né? De passar horas ali conversando sobre o edital. A complexidade, né? Lidar com essa complexidade dos editais, que tem editais que são mais simples, outros que são mais complexos. Você vai ver editais de... Eu já vi edital de uma página. Nesse caso era edital de charge do Oriente Médio. Mas tem editais simples, tem editais de 20 páginas, de 50 páginas ou mais, né? De 200, já vi editais de 200 páginas. Pronto. Aí, então, assim, vai variar. E é importante a gente ir se adaptando, né, a essas complexidades, né, pelo menos para quem quer entrar nessa parte de editais, né? Porque esse mundo do edital é um mundo à parte, né? O cinema também não é só isso. Existem outros caminhos
existem vários outros caminhos, mas o edital é um deles. Então é preciso ir ganhando resistência ao longo do processo. Então tivemos isso, né? A ideia também teve isso, essa coisa de ver a importância de se preparar para o edital, para que você consiga fazer o seu projeto a tempo, né? Antes do prazo final. Então a gente foi aprendendo o valor, por exemplo, de você abrir um edital, então começar a escrever hoje, né? Se você já não tiver algo escrito, o ideal é ter já algo escrito, né? Porque aí é só você ajustar para deixar conforme o edital pede e inscrever, né? Mas caso não, assim que abrir o edital, o ideal é já começar a escrever e não deixar para a última hora, porque é estresse gigante se você deixar para a última hora. A questão do registro, né, de roteiro, a gente não sabia como é que isso acontecia, então teve essa prática aí inclusive de correr. Eu lembro que nesse momento aí eu tive que correr para chegar a tempo de pagar o valor lá do registro antes que... Na primeira vez que a gente fez, se inscreveu para esse mesmo edital, né? E a gente chegou suado, acabado lá nos últimos momentos para conseguir dar conta, né? Porque a gente não sabia onde tirar xerox. Tirar xerox de alguns documentos, enfim, tudo em cima da hora. E na segunda vez que a gente participou, aí quem foi só o Robson fazer esse registro. E o Robson ele contou que estava em cima da hora, porque também não tinha tempo, também estudava, era tudo distante, né? E para outro estado para fazer um registro de roteiro, pra você ter uma ideia. E chegou um nível que o Robson teve que correr no meio da rua. Eu fui correndo, né? Porque tinha que ir e voltar e pagar, né? No banco a guia que eles emitiam. Tinha que pagar e voltar a tempo antes que a biblioteca fechasse, porque ela fecha de 1 hora, parece. Na época era bem próximo desse horário, é por aí. E bancos tinham, na época, isso foi que 2017, né? Era só presencial. Era só presencial, não assim. Pix, é bom lembrar isso. Comum, né? Aí, tudo era pago. Aí, é verdade, assim, não existia tanto essa cultura de pagar pelo aplicativo, né? Pelo menos a gente não tinha essa cultura. Se tinha, não tinha chegado até nós. É só quem não está adequado quem não tem as ferramentas, paga o preço, né? Aí tem uma praça em frente à Biblioteca Nacional em Recife, e é uma praça bem grande, né? E aí eu tive que atravessar aquela praça inteira correndo e passando pelo comércio correndo até chegar no banco, e aquela fila que não andava no banco. Aí depois terminou a fila, fui atendido, aí voltei correndo também, sem parar. Se eu tivesse andado normalmente, tinha perdido a inscrição. Só deu certo porque eu corri. Aí cheguei lá, quando eu voltei, eu estava molhado de suor. E aí, para assinar os documentos lá, era eu assinando e a gota do suor pingando do papel. Era um negócio não, e você chegando lá e todo mundo olhando pra você. Bizarro. Quem é esse doido? Tira esse doido. Quem abriu o zoológico? Tava um negócio bem bizarro mesmo, assim. E quando saí de lá, eu saí pensando na vida. Parece que você tava sem crédito na época. Aí você tinha que ligar pra mim, cobrar pra eu voltar, e eu ficava sempre com aquela agonia. Não tinha negócio de smartphone, era aquele celular pequenininho, né? O teu, né? Eu tinha smartphone, eu já era rico na época. Pronto, eu não era rico, não. Aí, pronto, teve isso aí, né? Esse aprendizado sobre... isso aí tem a ver com prazos também, de você antecipar tudo que você puder, não deixar para a última hora. A questão de ter acesso a referências também, né? Através daquela experiência, conhecer nomes de pessoas para poder pesquisar e ir atrás dos filmes que elas tinham feito, né? E saber qual era a qualidade, como era a estética dos filmes, né? Feitos em editais, e saber mais sobre isso. A ideia de mais uma vez perceber que é complicado você fazer um trabalho assim, tipo,
audiovisual com muita gente, então por isso que a equipe é interessante ser mais resumida. A equipe de entrevistados, né? Não a equipe técnica. Isso principalmente quando você não tem orçamento para isso, né? Aí é importante também economizar nesse sentido, né? No nosso caso a gente chamou um monte de pessoas para entrevistar, a gente tem que ir lá, né, na casa dessas pessoas e foi uma doidice. E eu nem contei essa parte, mas eu saí para encontrar essas pessoas. Essas pessoas eram pessoas que a maioria a gente não conhecia. Eu saí na rua, eu disse, eu vou sair na rua, vou bater na porta das pessoas e vou convidá-las para participarem de um edital, de um documentário. Aí teve um monte de nãos, né? É claro. um maluco chega na porta da sua casa chamando você para fazer uma coisa lá que às vezes você pode nem entender o que é. E eu também não sei se eu estava muito apresentável na época. Enfim, mas conseguimos, eu consegui chamar essas pessoas e depois a gente foi filmar, né? E daí teve isso, então mais um aprendizado foi tentar trazer para o filme só as pessoas que forem essenciais, né? Para não ficar, até para cuidar do orçamento, para garantir que o orçamento vai dar para fazer o filme. Esse aprendizado foi empírico, né? Você vai descobrindo que não vale a pena, ou que é possível você parar para pensar que, tipo, cara, vale a pena talvez trazer menos pessoas. Isso. E na época a gente não tinha tanta referência de outros documentários, então a gente fazia, a nossa referência era documentários que a gente via nível americano. Então, se os caras lá fora conseguem entrevistar 10, 20, 30 pessoas, a gente consegue fazer isso aqui também. E aí também a outra coisa que foi positiva, né, foi essa coisa de praticar, né, tipo, de produzir texto, de ser forçado a digitar sinopse, criar sinopse, elaborar justificativa, né, e isso ajuda a gente a pensar e a trabalhar esse nosso instinto de convencimento, né, a argumentação, eu acho, a argumentação em projetos e até na fala mesmo. Então, trabalhar a linguagem, né? Lidar com esse edital trouxe também esse lado aí pra gente. Tem mais alguma observação? Cara, você falou tudo. Eu falar até algumas coisas, você parece que roubou da minha mente. Então, acho que é isso. Para quem chegou aqui de repente, esse é o terceiro episódio desse nosso bate-papo sobre produção, sobre realização de filmes, sobretudo em volta da área cinematográfica, né? E no próximo episódio a gente vai falar sobre o nosso quarto filme, que foi o Trem Baiano. Curiosamente, esse filme ele foi feito 2 meses depois, ele começou a ser produzido 2 meses depois da gente. Foi antes, na verdade, né? Foi pouco menos. Foi menos de 2 meses, um pouco mais de 30 dias, a gente começou a produzir já o. Eu lembro que o Trem Baiano foi tipo no final de ano, né? Foi no final de ano. Passou a virada montando. Exatamente. Aí foi tipo menos de 2 meses a gente já estava produzindo. Foi terminando esse projeto indo. E sim, só para terminar aqui, tipo, depois teve toda essa batalha indo, voltando, registrar, inscrever, depois que registrou, aí tipo tem um mundo real, você volta para a realidade. Aí quando você volta para a realidade é complicado. Eu voltei, todo o resto do dinheiro que eu tinha acabado nessa viagem, tá entendendo? Para se manter e voltar, produzir os imprevistos, o computador quebrando, enfim. Aí voltei já moído, sem paciência, não tinha nem dormido. Aí eu voltei exatamente no dia que eu ia fazer uma prova. Eu lembro até hoje, a prova era de cálculo 4. Eu já tinha deixado de fazer uma prova porque estava nesse projeto. Aí foi a prova de revisão, não, como é que se diz? Recuperação. Eu não tive tempo de fazer a prova, foi para recuperação, tinha que ter uma nota alta. Cheguei lá, o professor ele não botava para quebrar nos alunos. Nesse dia ele botou para quebrar. Tava difícil pra caramba, eu tinha estudado pouco.
E cara, eu peguei a prova, eu lembro até das questões de tão traumatizante que foi. Quase, eu passei com 1/10 a mais do que eu precisava. No limite do limite mesmo, mas no final eu consegui passar. Na computação gráfica também passei esse tempo todo sem participar e também, por sorte, eu estudava muita coisa em casa e também consegui passar nessa época. Aí esse foi a volta para o mundo real. E a gente precisava, como foi falado anteriormente, né? Sempre que você termina um projeto, você fica, e aí, o que fazer agora? A gente precisava de mais euforia e foi aí que a gente começou a escrever o Trem Baiano. Eu já tinha pensado nesse projeto antes, já tinha escrito algumas coisas, foi o momento de eu falar com o Robson novamente para ver se a gente produzia ele. E é justamente sobre esse projeto que a gente vai falar num próximo episódio, na nossa conversa. Eu acho que foi um dos melhores projetos que a gente fez até hoje, né? O Trem Baiano abriu muito mais oportunidades pra gente. Eu acho que o mais divertido também de fazer, né? E foi o mais divertido, exatamente. Ao ponto de, por exemplo, teve uma parte lá que durante a gravação eu comecei a rir e não consegui parar mais e teve que parar a gravação porque eu tava na câmera e eu não conseguia mais filmar porque eu tava me acabando de rir. Mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Vai querer falar alguma coisa, Robson, para a gente finalizar? Só isso mesmo. Fecha por aqui e valeu. Então, até o próximo episódio, pessoal, e valeu!